Todo dia no consultório eu acabo atendendo pacientes que queixam de, por exemplo, olhos irritados, ardência, vermelhidão ocular, sintomas de desconforto ou de vista cansada. E esses sintomas eles acabam confluindo pela mesma doença, né? Eles ocorrem pela mesma doença, que é a doença do olho seco. A doença do olho seco nada mais é do que um desequilíbrio no filme de lágrima do olho. Qual é a importância do filme da lágrima? A lágrima ela é importante por vários motivos. Dentre eles, a lágrima ela funciona como uma proteção aos olhos, ela contém substâncias que protegem a superfície dos olhos, além de, claro, a lágrima ser o lubrificante natural do olho. Não existe nenhum outro lubrificante vendido como lubrificante artificial que é tão eficiente quanto a lágrima, mas a gente já vai chegar lá. Com relação ao olho seco, por que ele ocorre? O olho seco ele pode ocorrer e ele ocorre por dois motivos característicos, que é ou a falta de produção dessa lágrima, ou então o excesso de evaporação da lágrima. A lágrima, ela normalmente vai acabar evaporando, é o principal motivo de acontecimento do olho seco. O olho seco ele é uma doença multifatorial. O que isso quer dizer? Ele pode acontecer por uma série muito grande de fatores, desde uma doença autoimune, por exemplo, um lúpus, uma artrite reumatoide, medicações que a gente possa usar, né, por N motivos, antidepressivos, medicações hormonais, anticoncepcionais, entre outros. Até, por exemplo, uma cicatriz de uma queimadura também pode ocasionar olho seco. Ao redor das pálpebras, tanto inferior quanto superior, temos glândulas de gordura. Essas glândulas de gordura, em número mais ou menos 28, tanto embaixo quanto em cima, elas servem para fazer uma camada lipídica, ou seja, de gordura, em cima da camada de água. Então o filme de lágrima ele é composto por três camadas. A primeira camada, mais em contato com o olho, é uma camada de mucina. Essa camada serve como proteção ao olho, né? Ela defende o nosso olho contra micro-organismos, contra sujeiras, etc. A segunda camada, que é a camada mais grossa, realmente é a camada de água e ela serve como lubrificação. E a camada mais externa, em contato com o meio externo, ela é a camada de gordura. Essa camada de gordura que vem das glândulas de meibômios, ela serve para a estabilização do filme de lágrima. A lágrima no olho deve durar pelo menos 10 segundos e ela é renovada a cada piscada. Por isso que a piscada é um ato fundamental para a lubrificação dos olhos e também é por isso que, principalmente quem tem olho seco, sente uma sensação de flutuação de visão quando pisca. Uma desfunção dessas glândulas de gordura, principalmente doenças como meibomite e blefarite, que são inflamações nessas regiões e também um mau funcionamento dessas glândulas, fazem com que a lágrima fique uma qualidade inferior e aí acabe evaporando antes da hora. Por isso que situações como, por exemplo, o uso excessivo de telas, que faz com que a gente pisque menos, faz consecutivamente com que o olho resseque mais e aí apareçam os sintomas, como flutuação visual, sensação de areia nos olhos, vista cansada, entre outros. Então, para fazer o diagnóstico do olho seco, a gente faz alguns testes dentro da consulta para verificar, além da qualidade da lágrima, o tempo de evaporação que ela acaba tendo no olho. E é óbvio, existem outros fatores que são avaliados de maneira pormenorizada dentro da consulta para que a gente consiga estar adotando o melhor tratamento e acompanhamento do olho seco. Os sintomas de olho seco são diversos e dependem muito de que nível que o olho está seco. A maioria das vezes a gente consegue tratar o olho seco, estabilizar ele e melhorar bastante a qualidade de vida dos pacientes. Nos últimos anos, o tratamento e o diagnóstico e o tratamento, na verdade, para olho seco tem evoluído de maneira drástica. Hoje em dia existem tecnologias, além de colírios, de lubrificante de maneira mais inteligente, sem conservantes, muitas vezes que funcionam de maneira mais equilibrada e mais eficiente para o filme de lágrima, anti-inflamatórios e outras medicações tópicas para limpeza e equilíbrio dessas glândulas. Também existem possibilidades de até luzes pulsadas, como o dermatologista usa para melhorar a questão do colágeno da pele, também podem ser usados por um especialista, por um profissional treinado na área, para fazer um equilíbrio melhor dessas glândulas de gordura na região das pálpebras. Nos últimos anos também a indústria de equipamentos se modernizou bastante voltada para olho seco. Então hoje em dia existem equipamentos que são muito eficientes para diagnóstico de olho seco e para conseguir classificar e até estratificar a que nível que está esse olho seco. Por isso que hoje o tratamento de olho seco ele acaba sendo um acompanhamento em saúde.
ele não é mais uma coisa pontual, onde você vai simplesmente usar um colírio de lubrificante e é isso aí. Claro que ainda existem níveis de olho seco que podem sim ser tratados somente com uma lágrima artificial no momento do sintoma, mas a grande maioria das vezes o olho seco demanda sim um acompanhamento rotineiro e mais pormenorizado do quadro para que se haja uma estabilização de maneira eficiente desse olho seco, para que se devolva, além da saúde ocular, uma qualidade de visão melhor e, consecutivamente, uma qualidade de vida melhor. Então, algumas dicas práticas para o dia a dia para diminuir os sintomas de olho seco são muito simples e são medidas comportamentais. Por exemplo, é recomendado que a cada 20 minutos, 30 minutos, a gente faça intervalos do uso de telas. São intervalos que são curtos, não precisam ser intervalos longos. Intervalos de cerca de 20, 30 segundos, olhando para uma distância de 5, 6, 10 metros, né? O mais distante possível a gente recomenda, como se fosse perder o olhar no horizonte e lembrar de, nesses intervalos, piscar os olhos. A piscada também ela tem que ser pálpebra com pálpebra. Existem muitos pacientes que dão só uma piscadela. Essa piscadela não faz com que uma pálpebra encoste na outra e não se renove o filme lacrimal de maneira adequada. Então, quando a gente for piscar, prestar atenção. Parece uma coisa boba, mas ela realmente faz diferença no dia a dia, com que a gente pisque e encoste uma pálpebra na outra. Tem que ter uma piscada completa para que aí sim o filme de lágrima se renove de maneira homogênea e devolva uma qualidade para a nossa visão com um filme de lágrima novo e de qualidade. Existem também pacientes que chegam queixando de lacrimejamento excessivo. É óbvio, existem várias causas, mas o olho seco, por paradoxal que pareça, também pode produzir um lacrimejamento excessivo. O que acontece? O olho seco ele não é só uma falta de lágrima. O olho seco também ele pode ser sim uma falta de quantidade de lágrima suficiente, mas ele está mais associado a um excesso de evaporação da lágrima. E o que acontece é que quando evapora a lágrima, a gente vai ter um reflexo do próprio organismo de liberar mais quantidade de água na lágrima. E aí, como foi explicado antes, a lágrima ela não é só água, ela contém gordura e mucina também, que são substâncias que muitas vezes no reflexo não vão vir para uma filme de lágrima. Aí vai ter realmente um lacrimejamento excessivo, porém essa lágrima ela não tem uma qualidade ideal. Então a gente tem uma quantidade excessiva, porém a qualidade não é tão suficiente. E aí acaba acontecendo que, mesmo parecendo paradoxal, o olho seco ele está presente sim, e aí demanda tratamento. Outra dica importante é beber água. A gente precisa beber água para que acabe tendo água suficiente, líquido suficiente no organismo para que haja uma produção de maneira eficiente da lágrima e de maneira que a qualidade e a quantidade se estejam estabilizadas. Outra dica que pode funcionar muito bem é a gente ter um colírio de lubrificação no pé do monitor. É uma dica prática que eu dou para os meus pacientes, é sempre deixar o colírio de lubrificação no pé do monitor. Ele vai te servir para vários motivos, né? Para vários benefícios. Por exemplo, ele vai lembrar você de dar os intervalos que são sugeridos a cada meia hora, parar 20, 30 segundos e olhar para o horizonte, perder o olho no horizonte, né? Ele vai lembrar você, quando você estiver mais atarefado, mais na correria, de ao menos piscar, ou seja, ele vai funcionar como uma âncora para você lembrar de piscar. Você vai olhar para o colírio e vai lembrar que tem que piscar. E outro motivo é, claro, você olhar para o colírio e usar ele, né? O que é recomendado é pelo menos a cada 2 horas na frente de telas, dar uma gotinha de colírio em cada olho, de lubrificação. Como foi falado em um vídeo anterior, tem que se tomar muito cuidado com questão de colírios de lubrificação, tá? A gente já explicou em outro vídeo, eu vou deixar o link ou aqui em cima ou aqui embaixo, para que se possa ser visto esse vídeo também, que explica a diferença entre colírios de lubrificação e colírios vasoconstrictores, que são os colíriozinhos, na grande maioria das vezes, com frascos azuis que são vendidos nas farmácias. Esses colírios não são indicados para uso de lubrificação ocular e podem trazer, inclusive, consequências graves ao longo de prazo usando esses colírios que não são para esse fim de lubrificação. Outra dica prática, para quem tem um olho que ele é mais ressecado e que acaba não respondendo tão bem somente aos colírios de lubrificação e faz uso de ar-condicionado, uso de telas, é ter um umidificador de ar no ambiente. O umidificador de ar, ele não vai ser a solução definitiva para os problemas de olho seco, mas ele vai corroborar e vai ajudar você também manter um ambiente mais úmido e, consecutivamente, vai fazer com que a tua lágrima evapore menos. O olho seco é uma entidade que pode acontecer durante a vida toda, criança, adolescente, adulto
e até idoso. A frequência maior do olho seco, ele decorre na idade mais avançada e principalmente no sexo feminino. Isso decorre principalmente por conta de questão hormonal. Mulheres que estão no climatério, que é aquele período pré-menopausa ou na própria menopausa, acabam sofrendo com uma baixa de hormônios que fazem com um ressecamento maior das mucosas. E o olho, por ter mucosa também, ser uma mucosa, na região da conjuntiva e região superficial do olho, ele acaba também sofrendo com um aumento do ressecamento ocular. Então, mulheres idosas tendem a ter mais olho seco do que homens.